Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de eletrodutos e conduítes para serem utilizados tanto embutindo dentro da parede como sendo utilizado da parte externa da parede. Do meu lado esquerdo nós temos o conduíte de 3/4 amarelo. A gente chama ele, o mercado conhece ele como PVC, mas ele é polietileno. Ele é uma linha mais leve de conduítes, de eletroduto. Ele é corrugado, ele aceita bastante movimentação, ele é bem fino, porém atende às normas, né? E ele é utilizado dentro da parede para ser embutido e depois rebocado à parede. Nós costumamos ver muito desse conduíte na obra, porém cada fase da obra tem a sua utilização. Então, o amarelo, tradicional para ser embutido dentro da parede. Conduíte laranja. Esse conduíte laranja, ele já possui um reforço na parede dele. Então, ele é um pouquinho mais rígido. O laranja, a cor dele predominante, nós já entendemos que é um conduíte para ser utilizado nas lajes. Então, o pessoal prepara a laje, deixa todas as caixarias nas laterais montada, você distribui os conduítes na laje, não deve ser pisado, apesar dele ser reforçado, mas o nosso peso, uma bota de segurança, vai acabar amassando, não que ele possa ficar recebendo peso em cima, mas na hora de jogar o concreto na laje, utilizar o caminhão, a bomba, que é aquele braço que todo mundo vê na rua, aqueles caminhões, as betoneiras rodando e depois a bomba jogando através daquele braço, daquela mangueira, o concreto usinado. Então ele pode receber o concreto em cima com bastante facilidade porque ele não vai amassar. Então o que distingue o amarelo do laranja é a qualidade, é o reforço. O laranja ele pode ser utilizado dentro da parede, que é um ambiente mais sutil, mais leve para trabalhar? Sim, pode, mas a utilização dele correta é na laje. Na hora de concretar a laje, não passar o conduíte amarelo, e sim o conduíte laranja. Outra condutor também, que serve para conduzir energia, é a mangueira preta, a mangueira lisa. Normalmente a grandes distâncias, muito utilizada no interior, nas regiões mais distantes da capital, porém utiliza-se muito na capital em jardim. Ela é uma peça difícil de receber conexões, por ser lisa e por ser um formato, mangueira lisa, tanto externa quanto interna. Ela não tem muitas conexões a serem adaptadas, mas para grandes distâncias é uma peça, é um produto muito utilizado. Então você pode abrir uma vala no jardim, abrir um caminho, um corredor, jogar ela dentro, jogar ela dentro do jardim, por baixo da terra. A terra pode movimentar, não tem problema. Normalmente é indicado nessa daqui, para fazer esse serviço, uma que pelo menos tem uma parede acima de 2 milímetros. Então, por que parede acima de 2 milímetros? Justamente para o peso da terra também não fechar a passagem do fio. Então, às vezes você faz todo o trabalho, executa todo o corte, abre aquela vala, aquele caminho, coloca uma mangueira muito fina, alguém movimenta aquela terra em cima, um caminhão, ou acaba passando uma ferramenta e fecha a passagem, vamos falar assim, da mangueira lisa do condutor, do conduíte, Aí basta saber depois aonde que fechou, Às vezes um percurso de 50 a 60 metros, depois vai ter que, muitas vezes, refazer o serviço. Então, muito utilizado a mangueira lisa preta em grandes distâncias, principalmente em jardins ou área rural. Outro produto também que surge muita dúvida como utilizar são os eletrodutos rígidos, tanto o de PVC preto quanto o eletroduto zincado. O zincado mesmo, ele possui uma parede fina, é uma parede bem fina, porém muito utilizado na linha industrial, com conexões todas em alumínio. E isso costuma também gerar uma certa dúvida,
Podemos misturar outros tipos de caixinha 4x2 com um eletroduto zincado ou utilizar outras peças que não pertencem à família do eletroduto zincado? Pode, mas não é o ideal. Talvez para um projeto, para um grande projeto, para uma aprovação, para ter um laudo, talvez aquilo possa ser recusado. Então aqui é o eletroduto zincado. Usamos ele de forma aparente. Esse a gente não embute mais dentro de parede, não embute na laje e não embute no solo, como é o caso da mangueira preta. O eletroduto zincado, nós trabalhamos com ele da forma externa. Por isso que ele tem todos os encaixes, todas as conexões para estar sendo utilizado da forma externa. Residencial pode ser utilizado, comercial pode ser utilizado, industrial pode ser utilizado, o eletroduto zincado. Aí na parte externa, eu posso utilizar? Sim, pode, mas ele vai enferrujar. Ele, com o tempo, pode receber um tratamento galvanizado, a fogo, por exemplo, que vai dar bastante resistência, mas o ideal é estar pintando ele. Na parte interna, posso utilizar? Deve utilizar, assim como peça também decorativa. Hoje você pode entrar numa loja, num shopping, você vai ver ele servindo como transporte de energia, né? Passando ali por dentro ou energia ou sinal. Também podemos utilizar ele como transporte de um cabo de rede ou de um sinal de um interfone, um cabo CCI que passa baixíssima energia ou muitas vezes nem passa energia. Ele também pode ser utilizado dessa forma, mas o importante é estar, se for na parte externa, estar pintado para que ele não enferruje, e na parte interna ele servir tanto como um condutor quanto como uma peça decorativa. E agora nós estamos falando de outra peça que serve também para conduzir energia, levar energia, né? O eletroduto de PVC rígido. Seria essa barrinha preta, né? Anti-chama, todos, isso é muito importante, o pessoal sempre estar utilizando o produto anti-chama. Então ele tem que ter suas normas, a NBR tem que atender às exigências para não ter problema, né? Às vezes a gente usa o produto certo, mas esse produto não é homologado, ele não tem seus registros, seus certificados, também não vai ser legal, não vai dar certo. O eletroduto rígido de PVC, aonde que nós podemos utilizá-lo? Também praticamente igual o zincado, o eletroduto zincado que nós acabamos de ver aqui, né? O de ferro, né? Vamos se dizer assim. Podemos utilizar ele na residência, no comércio e na indústria. Ele não é tão bonito quanto o zincado, não serve para fazer a parte de decoração, mas é uma excelente peça também para estar podendo levar energia ou sinal, né, com cabo de rede, cabo CCI e outros cabos, né, que você queira levar algum tipo de sinal. Então não só energia, mas como sinal é uma peça muito indicada para ser utilizada. Na área interna, vamos falar da residência, do comércio, da indústria na parte interna. Perfeito, pode ser utilizado perfeitamente sem nenhum problema. Na área externa, ele vai apresentar um probleminha em regiões quentes. Por quê? Nós vamos fazer, lembrando que a fixação dele é na parede externa, né? Ele não vai ser embutido dentro da parede. Então nós vamos estar colocando a abraçadeira tipo U ou qualquer abraçadeira tipo D para fazer a fixação dele nessa parede. Normalmente nós utilizamos uma abraçadeira, entre uma e outra deixamos um intervalo de 1 metro. Então imagina aqui minha mão, né? Uma abraçadeira aqui, a outra aqui, mais ou menos 1 metro. Essa distância é o suficiente para dias quentes ou regiões quentes, muito calor, ele formar aquela barriga. Então ele fica aquela peça toda defeituosa, toda danificada. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu acabei de fazer a instalação e parece que as peças são velhas. Realmente, parece que as peças são velhas. O correto de utilizar esse tipo de produto na área externa, em regiões principalmente quentes, seria o zincado, a peça que a gente conhece, né, pelo mercado tradicional de metal. Aí você fala, pô, mas enferruja. Por isso que nós temos que pintar.
Vamos pintar a peça, aplica um fundo para não descascar, recebe qualquer tipo de pintura, quase todos os tipos de pintura, vai ter aí uma peça por muitos anos. Já o eletroduto de PVC não acontece o mesmo. Então, internamente, volto a reforçar, vai funcionar super bem, mas na área externa não é legal. Apesar de que, por ser mais barato, muitos acabam usando na área externa. Mas fica a dica, né? Para fazer essas junções desses materiais, as emendas, a gente precisa, às vezes, é coisa simples, mas precisa ser falado, porque as pessoas não sabem que existem os componentes, as peças certas para estarem fazendo isso. Então, muitas vezes na obra e na correria da obra, né, acaba fazendo não de qualquer jeito, faz sempre do melhor jeito, né? Sempre a pessoa tem boa intenção de resolver e de fazer o serviço, de executar o serviço, mas ela não tem a peça adequada. Ela aprendeu a fazer daquela forma e hoje continua fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês numa emenda do conduíte amarelo. Costumamos ver isso com muita frequência. A pessoa precisa emendar o conduíte amarelo. O que ela pega? Uma fita isolante. Vai funcionar? Vai dar certo? Ela vai vir com outro pedaço aqui de conduíte amarelo, fazer a emenda dentro da parede e chumbar. Vai ficar legal? Vai ficar bacana. Ela vai pegar a fita isolante aqui, né? Aplicou, emendou a outra peça. Passado alguns anos, o aquecimento, tudo, nós sabemos que a fita isolante, muitas vezes, dependendo da qualidade, acaba soltando, né? Não é a peça certa para estar fazendo esse tipo de serviço. A peça certa seria essa luvinha para conduíte de PVC leve, flexível. É uma luvinha, ela vem, faz a emenda. Vou pegar na medida certa. Ela emenda sob pressão, você vem com a outra pecinha aqui, encaixou, pronto, resolveu. Então são peças que existem no mercado, muita coisa existe no mercado, mas infelizmente nós não usamos, né? O eletroduto, vamos na ordem. A parte de laje, existe as mesmas peças, nós podemos estar utilizando as peças laranjas para estar fazendo essas emendas. A peça por si só, ela já é reforçada, não está identificando essas conexões laranjas no mercado, não tem problema. Usa-se a amarela, porque ela é reforçada, ela vai sustentar na laje. A parte da mangueira lisa, são poucas conexões existentes no mercado, ela serve mesmo para fazer uma linha só, com poucas emendas. E o tradicional, que aí tem bastante peça, não precisa, né, está utilizando aqui a velha e tradicional fita isolante, cada um com as suas peças corretas. A curva de alumínio, né, que a gente conhece, ou chapa zincada, né, tubular, com rosca, muito importante, tá, gente? Tá usando as roscas certas, a luva certa, não ficar fazendo aumento e reduções dentro das peças, porque na hora de passar o passa-fio, né, que todo mundo sabe que muitas vezes é muito trabalhoso, o passa-fio ele não tem o fluxo dele desejado, suave, para estar puxando o fio, porque a pessoa não poderia ter feito uma redução numa peça dessa e acabou fazendo, né, por conta, ou fez uma emenda com a fita isolante e ali o passa-fio ele rompe a passagem dele, né? Então, só para reforçar aqui, existe todas as conexões para serem adaptadas nas devidas peças, não falta nada. Podemos utilizar de outra forma? Podemos, mas existem as peças corretas, que são essas daqui. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Temos mais de 7.000 itens. Se você quiser acessar nosso site www.distribuidoraanchieta.com.br, pode ser feito o seu cadastro. Após o cadastro com o CNPJ, liberamos o acesso à nossa tabela. Obrigado.